We go. 1, 2, 3, 4. Pessoal, é o seguinte, a gente vai, nós, na Tex, a gente é uma indústria química, a gente fabrica, a gente tem uma divisão nessa indústria para fabricar selantes de pneus, e nós fabricamos selantes dedicados e selantes profissionais. A gente aprendeu muito há 10 anos que a gente está nesse mercado, como não fazer um monte de coisa que o mercado tenta fazer ainda errado. Nós começamos, há coisa de 10 anos, importando selante dos Estados Unidos, 2 fábricas, que cada uma delas tem quase 50 anos de mercado norte-americano. E vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil o dólar, é muito difícil o mercado do selante em nível nacional, por conta de ser um mercado crescente que está sendo transformado, sensibilizado. É muito comum você ir em grandes frotas, com grandes gestores de pneus, e as pessoas não saberem, não ter know-how para falar do selante, é estranho para eles. E pior do que tudo isso que eu disse, é você trabalhar com empresas de 50 anos de mercado que cometem erros que hoje a gente fica assim, cara, como é que a gente não viu isso? E como é que esses caras há 50 anos, mesmo mercado parrudo como aquele, ainda fazem isso? O mercado mundial como um todo, eles fazem, as indústrias focadas em selante fabricam um tipo de substância e que é aplicar de modo a mineração. Quando no máximo 2. Uma das fábricas mais expressivas de selante dos Estados Unidos que a gente importava, lá no Kansas, eles fabricam um selante que vai de moto à mineração. Aí a gente vê assim, tem algo errado nisso. Então a gente veio, nós importamos nos 2 primeiros anos, depois começamos um processo de transformação e de desenvolvimento, onde a gente chegou, hoje nós temos, são 10 rótulos, esses rótulos vão ser aumentados, e temos um conjunto de substâncias específicos que eles vão variar desde grau de viscosidade, que tem uma relação importante dentro do pneu, não só a variação da viscosidade, mas a variação de composição dos polímeros. Eu deixei aqui de exemplo aqui alguns tipos de polímeros que a gente usa, desde o Kevlar, uma aramida, uma fibra cerâmica, uma fibra sintética. Então, a gente, configurando as quantidades, os tipos, as viscosidades, a gente começa a dar para a moto o selante dela, para os veículos leves para nós, de Hilux para trás. Na linguagem da turma que conhece de pneu, Lobato está aqui, o Lobato é o outro faixa preta no assunto de pneu. Lobato, a hora que você quiser enriquecer, participar aqui com a gente, sinta a vontade de elucidar, trazer informações. Pneus, o que consideramos como pneus leves, são Hilux para trás. Me ajude se eu estiver falando besteira, eu não sei de aplicação de pneu de carga, de como ver alguma coisa para trás disso, acho que não. E a gente, a partir disso, a gente começa a tipificar e quantificar volumes em selantes que vão desde o grupo de pneus rodoviários, rodoviários que fazem operação severa, quer seja uma reciclagem, um lixo, uma usina, e aí a gente parte depois para um outro grupo
dos mesmos pneus em aplicações militares, os leves, os rodoviários. Esses dois grupos perpassam pelo segmento militar. A gente atende polícia de 3 estados, a gente atende polícia rodoviária. Sempre que algum processo de licitação acontece no mercado, a turma busca a gente tem no nosso canal do YouTube trabalhos de campo militares, com diversas complexidades, com tiro, com isso, com aquilo. O nosso canal do YouTube é a sequência desse treinamento. Eu recomendo fortemente que entrem no canal do YouTube. Vocês da Profast, por exemplo, é muito importante conhecer. A gente deve ter lá uns 50 vídeos, não deve passar disso. Não é aquele vídeo uma vez por semana. O que a gente bota no nosso canal do YouTube? A gente faz um trabalho de campo, onde a gente resolve um problema que a gente acha, poxa, aqui tem um modelo. Provavelmente infinitas empresas no Brasil, no mundo, vão ter um problema muito parecido com isso. Aí a gente pega aquele case e bota no YouTube. A gente não fica repetindo as situações, não, sabe? Então, por que eu digo isso? O nosso processo de venda hoje está atrelado também a marketing digital, e hoje, fora a parte de representantes e distribuidores, 80% da nossa venda da indústria vem do YouTube. O cara vê o case e fala, cara, eu passo exatamente por isso na minha empresa. Vocês podem me ajudar? Olha, isso foi uma coisa assim que a gente aprendeu meio que por acidente até. Um curso de vendas que eu estava fazendo em 2016, e à distância o cara encorajou. Vocês têm vídeos? Vocês fazem, vocês geram material? Vocês filmam, vocês fotografam coisas reais? Sem aquele requinte publicitário? Vocês têm isso? Faz um canal do YouTube do jeito que está e coloca lá. Dá 3 meses para o Google entender aquilo, indexar aquilo e achar o público para aquilo e começar a mostrar. Cara, isso foi final de 2016, de 2017 para cá, a gente nunca mais fez uma prospecção a freio. Quem não sabe o que é isso? Prospectar a freio, vender para um cara que você tem que colocar. Posso ir na sua empresa? Eu vendo selante. Sua empresa é de ônibus? No ônibus eu faço isso, isso e isso. Eu posso te visitar? Cara, você nem sei, cara. Tô ocupado, isso aqui, tá os caras. Agora, outra coisa é o Hans. O Dex, olha só, tem um vídeo aqui. A empresa está com muito negócio disso. Pode me ajudar? Eu tenho muito desse ponto. Muito desse ponto. E se você replicar esse vídeo aqui na minha empresa, eu sou parceiro. Então, isso é muito importante. O que a gente faz é a gente publicar. E para vocês que querem vender selante, sem exceção, eu digo isso em todo o santo treinamento. Se tem 4% que põe em prática, é muito. Meu dia é muito corrido. Visita os nossos vídeos. Guilherme já tem feito bastante isso que eu sei. Assiste todos integralmente. Porque o que vai acontecer? Você vai estar recebendo determinada cotação lá no telemarketing, ou qualquer coisa do tipo, inclusive que nem é brincadeira. Eu falei uma coisa pro Cauê, eu falei, Cauê, todo mundo que corre na Profast tem pneumático de outras coisas que não são de empilhadeira. Todo mundo. Por quê? Quem tem empilhadeira? Empresa. Que tem logística envolvida, transporte envolvido e que vai ter. Olha só, gostou do meu produto, do pneu de empilhadeira? Cara, eu tenho um negócio aqui, eu vi aqui no site, vocês fazem isso e aquilo. Olha só, experimenta da gente, a gente tem selante, no nosso selante a gente faz XPTO, explica tudo cara. Pronto. Os vídeos você colocar no site? Canal do No YouTube? Ele é muito Como que é que acha? Texcelantes. Bota lá no YouTube, Texcelantes, você vai ver o nosso canal. A logomarca dele tá fazendo treinamento de irmão, tem isso, né? Um qualquer. Rapidinho, parece eu mostrei pra ela. Aí, vocês vão ver lá coisas do arco da velha. E aí, esses vídeos, o que eu faço? A gente ontem estava fazendo visita, o cara queria comprar um pneu, queria botar selante no pneu, que lembra? Pneu Wireless. Uma fazenda lá, virando divisa com. Que a gente fez um trabalho. Ele queria falar que o pneu dele era tubeless. Aí, no WhatsApp, Todo mundo tá sabendo, não entendeu. E a gente estava junto ontem, a gente passou a parte do dia lá fazendo trabalho de campo. E aí eu estava mostrando para o pessoal o poder do YouTube, os WhatsApp que entra, as cotações, entra no automático, o cara já entra, ainda mais lá que é uma região que a gente fez um trabalho forte recentemente,
em algumas fazendas. Aí o cara tinha algumas medidas de comando tubeless que ele misturou com wireless e os celulares. E cara, aí o WhatsApp, cara, tem uma loja de pagamento aí. Coisas que a gente tem que aprender a fazer, linkar os ERPs com gateways de pagamento automatizado, o PagSeguro, o SafraPay, tá um especialista da SafraPay aqui. Entendeu? Cara, a venda hoje ela pode ser dinâmica. Vocês não viram, mas eu mostro aí pra vocês. Eu mandei a ordem de pagamento do cara pelo Mercado Pago. O cara pagou na hora, cara, essas coisas acontecem direto. E às vezes, a gente tem que dar um pouco de dinamismo ao que a gente faz, porque tem gente que já está muito hábil nisso. E a gente também, como eu falava com o Lobato, a gente sabe que as grandes empresas que rodam um ERP bem organizado, eu sou analista de sistema de informação, aí o cara faz por um processo, todo um fluxo, vem um e-mail, vem um pedido e tal, mas vou dizer para vocês, vocês devem viver isso também. Vamos entrar na onda da tecnologia, das redes sociais, vamos propagar tudo que for fazer. Fiquei dando puxão de orelha ontem no carro. Cara, mas vocês fizeram isso e filmaram? Ah, eu esqueci. Foi fotografar? Não. Cara, é isso que vende. Cliente para sabe de cobrar catálogo. A Tex abandonou a coisa de uns 7 anos. Nós, olha, vocês vão rir. Eu não uso mais cartão de visita. E eu, quando o cara quer me pedir conselho, eu falo, nunca mais na sua vida, se você é um bom vendedor, use cartão de visita. Eu não uso mais. Já tem prospecto, panfletos, o que já tivemos. Cara, isso é a velha escola. Hoje o processo é todo multimídia. Ela organiza bastante lá no Instagram, lá na Cauex, fiquei vendo lá na Profast. Cauex ainda não. E ela saca tudo lá do campo, uma ferramenta super dinâmica, você não precisa ser designer de nada, rapidinho você faz as coisas. E fica no nível profissa, tal. Parece Você vende por link também? vende por link de pagamento. Cara, Ele não pede a venda. Ontem no meio, a gente no carro, indo pra Santa Luzia, ele fez uma venda ali na hora. O cara ligou, eu vi que um vídeo aqui, cara, mandou só a já pagou. Ele compra. Eu falava isso com. Eu fico tão maravilhado com essas coisas. Eu tenho 44 anos, nesse corpinho de 80, mas tranquilo. E assim, quando é que passava pela cabeça que as coisas fossem ser assim? O cara vê um vídeo de 10 minutos, manda um pedido às vezes 15, 20 mil, e assim, cara, se eu falar no nosso site, ou sobre o nosso. Cara, deixa eu falar, é dinâmico, eu já vi. Conversei com você, vi que você é especialista, sei que vocês resolvem. Manda um pedido aí que eu tô falando, cara. Pedidos assim, mandados pelo WhatsApp, você fala, cara, que era que é essa? Se isso acontece desse jeito, nós temos que aprender a dinamizar. E o Celante ele tem uma dinâmica muito interessante para quem trabalha com pneus, para quem quer esse mercado, porque a gente consegue literalmente dar vazão e surfar essa onda do automático, sabe? Do marketing digital, dos depoimentos. Hoje a gente está na era disso. Já a gente vai falar um pouco disso na prática. Mas essa aberturazinha é para dizer o seguinte: nós não recebemos formação nenhuma dos americanos. A primeira vez que a gente enfiou a mão no dinheiro, compramos um pallet de Celante veio dos Estados Unidos para nós. Eu lembro disso até hoje. A gente botou no meio da sala lá do espaço que a gente tinha. Falou, e aí? Aí a gente se deu conta que tinha gastado 10 anos atrás uns 40 mil reais e que não sabia como vender, como aplicar, com nada. Um bando de maluco. E eu, cara, o que eu sabia de pneu naquela época? Que era preto, que era de borracha, que era redondo, era o máximo que eu sabia. E os caras não davam formação, não davam formação sobre Celante, não ajudava a entender o que é Celante, a especificar Celante, nada. Estou dizendo isso porque algumas fabriquetas de fundo de quintal que tem pelo país, que tentam fazer alguma coisa de carro, moto e ousam às vezes lançar essa substância, uma roupagem de marketing, entrar nos pesados, no ambiente de alta celeridade, eles não têm propriedade para resolver o problema, para entender a linguagem, né, da mineração, do agrícola, do militar, e não sabe nem especificar. Está sempre rodando naquele automatismo de dizer que um Celante que eu fabrico no fundo de quintal, ele vai de moto, o trator pode comprar aqui no vento. Então, esse tempo nosso aqui é para a gente pegar um pouco de time sobre o Celante, se ele vai estar num back,
Se ele vai estar injetado numa câmara, como é uma proposição que eu falei, faz isso, é um produto que vai diferenciar, vai te ajudar a qualificar e muitas vezes vai te ajudar até a definir uma venda, porque o do concorrente não vai ter um sinal aqui dentro. E o problema nunca é só preço, então o trabalho de campo, estando lá, o cara vendo, vai te ajudar a sempre sair na frente com relação a essas coisas. Hoje nós entendemos o selante do ponto de vista de estratégia. Nós temos 15 nichos, fora o segmento militar, 15 nichos, onde a gente fala de forma específica. A gente especifica o selante ideal, a dosimetria ideal e na linguagem daquele nicho. Dentro do nosso site tem 15 bloquinhos assim. Quando você entra de um bloquinho para o outro, se você sai de uma moto, de uma máquina de movimentação, ou de um caminhão, de um ônibus, parece que é o mesmo texto, porque está diagramado de forma que parece que foi Ctrl+C, Ctrl+V, mas não é. Os assuntos estão específicos. Outra fonte de aprendizado, então, o site. Entrar, ler os textos, porque aqueles textos eles são pensados na linguagem do nicho. Na linguagem do nicho. Ele tem gírias, expressões, pensamentos do selante para aquele nicho. Então, olhem para isso porque ajuda muito, tá? Vamos partir para cá para a gente poder falar um pouco sobre selante. Né? A gente cunhou uma nomenclatura aqui no Brasil de selante do tipo profissional. Essa linguagem foi criada por nós. E por que a gente considera, o que a gente considera um selante profissional? Ele precisa ter a ação dele durável por toda a vida útil do pneu. Ele não pode ser uma substância que rapidamente ele baixa nível, provavelmente foi feito com látex, provavelmente foi feito com alguns componentes como amônia, e daqui a pouco, 3 meses, 2 meses, ele baixa a carga, fica aquele grude. Então, o selante do tipo profissional, ele dura a vida inteira do pneu, porque ele é também biodegradável. Por ele ser biodegradável, ele não reage com borracha, ele não inibe uma reforma de pneu. E isso é muito sério. Talvez alguns de vocês saibam, o mercado de pneus, as entidades em classe que tratam do assunto de pneus, a NIB, por exemplo, outras do tipo, o que eles preconizam sobre estrutura de custo do frete. A estrutura de custo ela é, primeiro, o que mais dá despesa para uma companhia, diesel. Segundo, pneu. Terceiro, manutenção. Então, se você parar para pensar, quem é bom de conta aí? De cabeça, Cauê? Mais ou menos. Se você para pensar que o cara tem, vamos lá, fazendo meus enormes, R$2.000 no 295 numa carreta dele, e o cara tem uma carreta de 18 pneus, ele tem quanto dinheiro lá? 36 mil. Numa carreta. Eu já fui em frotas que o cara tem 8 mil bitrem de 32 pneus cada um. Fechou? Fechou? Fechou a venda? A gente tem frota grande sim. Essa específica, não, que eu me lembrei de uma aqui, G10. Questão de conseguir. Eles têm o grupo da G10, mas o grupo da G10 é gigantesco. Ele é um grupo de empresas, mas eles têm outro business. Eles têm um business dentro do outro, né? Eles compram pneus baratos, rodam 1000 quilômetros, tiram o pneu e vendem ele com muita borracha a um preço. Eles compravam na época 900 e poucos reais no British, se não me engano, e vendia ele a 1.300. Rodou 1000 km só para sujar o pneu. Tira o pneu, vende o pneu. Para quem conhece o pneu, sabe que o pneu está zero. O pneu vai fazer 100 mil km. Né? Vende o pneu a 1.300 reais, sempre na loja é 1.500, 1.600. Então, isso eu vi lá em Maringá. A gente tem frota grande de ônibus. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, uma frota de 3 mil ônibus rodando por cima da gente, que sai de tudo, por exemplo. E lá tem uma outra pegada que banca mais assunto, mas vamos por partes. Né? Então é o seguinte, por que eu falei que é importante que ele seja biodegradável? Porque o cara reforma. Se o cara tem 8, o cara tem 1000 caminhões, 1000 carretas, 1000 vezes 32 mil. 36 mil.
1000 vezes 36 mil. 360 mil. 3.600. 3.600. É o mobilizado dele em pneu. Aí você vai botar uma substância lá dentro que vai inibir a reforma, o cara vai te matar, o cara vai mandar te matar onde você estiver no universo. Porque é muito patrimônio, cara. Você bota uma substância lá que contamina. Então o selante ele precisa ser biodegradável, porque ele não pode inibir a borracha com a reforma. Ok? Nosso selante é a base de água, para vocês terem ideia. Então ele tem que ser livre de colas, adesivos, químicos complexos ali que danificam o pneu, né? Validade indeterminada. Por que é validade indeterminada? Tanto o famoso shelf life, que é o prazo de estoque do produto, quanto ele montado no pneu. O nosso produto ele foi projetado para trabalhar de menos 40 até 140 Celsius. As maiores temperaturas que você já viu de caminhões de mineração que não estavam com defeitos com freio. Você vai encontrar ele dentro. Açúcar disso já é Problema, né? Alguma condição adversa. O pneu começa a entrar em combustão a 90, né? Esse próximo de 100 começa a pegar fogo. A gente está para essa faixa, né? O selante ele tem que manter a atividade dele nessa faixa. Menos 40 porque a gente também aprendeu com os gregos que a gente não é uma atividade regular, mas às vezes ou outra a gente exporta para a Europa e ele está para rodar em ambiente de neva, por exemplo. Okay? A gente tem até exportado para a Europa agora, vindo um parceiro, o fabricante dessa câmara aqui. Eu vou falar para você. O selante ele é de ação física. Isso é muito importante, botar um prego, assim, um pino de destaque. É de ação física. A ação física ele depende da força centrífuga onde o gel selante vai ser projetado pelo orifício. Ele não vai colar nada. Se você pegar o selante aqui e tocar, ele vai parecer aquoso. Ele vai permanecer assim durante toda a noite dele dentro do pneu. Ok? Então, quando você tem aqui um conjunto de polímeros pensados, né, mais variados tipos, eles são projetados, o gel é um jeito de caminhar, fazer com que caminhe esse polímero dentro do furo para ele ter uma ação. Não só dentro do furo, mas o pneu por si só, ele tem porosidade natural. E a porosidade natural, a gente tem um conjunto de polímero que não está aqui, que ele é no padrão molecular. Então, aquilo que se espera, não sei quantos de vocês que conhecem sobre o pneu, aquilo que se espera de um pneu com nitrogênio, por exemplo, que usa-se nitrogênio em substituição ao oxigênio ou com um mix de gás, para poder manter o pneu mais frio. Só que, me corrija, por favor, Leonardo. Só que não é porque o nitrogênio é frio, porque quando o nitrogênio vai para dentro do pneu, ele equaliza. Ele vai para a temperatura ambiente que o pneu tiver. Por que o nitrogênio é usado então? Porque ele tem uma molécula maior do que a do oxigênio. E ele tem mais dificuldade de passar pelo poro do pneu. Então, a gente tem um conjunto de polímero específico que é para fazer essa tarefa. Aí, acontecem coisas mágicas, por exemplo. Você pega um pneu 295, vocês que conhecem bastante o pneu, vocês pegam um pneu 295, que vem de regra, eu por tantos anos acompanhando e lendo as literaturas, esse pneu fica cheio em 15 dias. Depois de 10, 15 dias, ele começa uma curva de perda de pressão muito importante. Que quanto mais pressão, qualquer pneu perde, inclusive o de empilhadeira, ele começa a entrar no estado de degradação. Ele começa a aquecer, ele começa, se está um pneu reformado, começa a descolar suas vulcanizações, ele começa a comer na posição inadequada, ele não está mais com o footprint dele retinho no chão, ele já está entrando por outras partes do ombro, chegando no chão. Isso faz com que aumenta o consumo de combustível. Então, a pressão
é a coisa mais importante do pneu. Tão mais importante que a nossa definição, que a gente vai ver daqui a pouco, sobre o que fazemos de fato, é tratar bem isso. Então, o oscilante não é e nem pode ser, na mente da gente, como um resolvedor de fluxos. Você empobrece ele a 10% do que é. A questão do oscilante como prolongador de calibração é fantástica. E a gente tem que usar isso como argumento de venda, porque todo gestor de pneu, todo gestor de frota sabe, a calibração não está ideal, os custos dele aumentam. Fala sobre os pobres, os pneus, para eles saberem. Acabei de falar. Não, mas é explicar, porque geralmente eles não estão nem o que falar. Eu acabei de falar que os poros contidos na borracha, eles dilatam também com o aquecimento do toque de solo do pneu. E quanto mais toque de solo, e é o famoso efeito Joule da física, né? Quanto mais toque de solo ele tem, mais ele dilata esses poros e mais água ele vai perder. E aí ele começa a danificar a carcaça, ele começa a soltar a vulcanização, ele começa a aumentar o consumo de combustível, ele começa um monte de coisas que tem uma apresentação nossa, que tem um slide que ela pontua 12 coisas. Quanto custa na sua empresa? E vai tração item por item. Quem não tem essa apresentação me cobra, o Lobato tem, pode passar para vocês, o Cauê tem, já mandei para ele, pode passar para vocês. Porque é um jeito de vender baseado em payback e ROI. Payback e ROI, vocês estão familiarizados com essas expressões? Quem não tiver, fala, por favor. Não, eu também não. Payback é um conceito de retorno de investimento, né? É uma das métricas usadas para calcular retorno de investimento, né? Então você calcula que o investimento que você fez, em quanto tempo ele se paga. Payback, ele paga de volta. Então, baseado nisso. E um dos drivers orientadores do payback é o ROI. É uma conta matemática, um processo de cálculo matemático, Return over on Investment. Então, é um retorno sobre investimento. Então, você tem que, todo o processo de compra que vocês estão lá no telefone falando e tal, todo comprador em processo de compra industrial, processo de compra organizado de Vale, ou mineradora, ou escambau, ou indústria, todos eles são treinados para entenderem e comprarem baseado em ROI. Eles trocam essa expressão por uma que todo mundo conhece, custo-benefício. Só que a gente não pode usar custo-benefício sem saber o que é o custo e o benefício. Entende? Então, a gente precisa dizer, quando o cara vem comprar uma coisa, mas está caro, eu botei um opcionante. Ele não está falando isso para te trazer um despeito por telefone. Ele está dizendo assim, eu gostaria de ser convencido de que a sua solução é melhor, porque você fala também. A gente tem que aprender a ouvir. Se o cara diz, não, seu produto está caro, é porque você fracassou em transmitir valor. Se você não transmitir o valor, o preço seu vai ter que ficar igual ao valor que você transmitiu. Valor e preço são duas variáveis que a maioria dos vendedores erram e erram feio. Erram feio. A gente falava sobre as maquininhas, né? O que eu resolvo? Como que eu resolvo? Resolvo citando, caramba, quanto que é? Não vou pagar. Não faço. O que você resolve? Quanto que custa? Tá vendo como é que o comprador diz sim, não? Então, saber como é que orienta o processo de venda, o processo de, quem quiser interromper, fica à vontade, tá? Saber como é que, onde é que está a pega. A gente tem uma apresentação disso, vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas ela vai estar muito mais pormenorizada para vocês. E você tem que saber de fato onde o que pega para o cara. Você tem que saber onde é que o carro dele dói. Cara, isso custa para você às vezes um cafezinho, ir lá na empresa. Você não vai fazer as entregas? Escutar o cara. Ei, você é o nosso pneu? Como é que são os seus processos aqui? Os seus pneus antes que vocês compravam de outros, quais são os problemas que eles tinham? O que eles não resolveram? Por que agora você está comprando a gente? Ah, toma um cafezinho, toma um café. Aí você começa a escutar o cara. Cara, deixa eu te falar, você não está sabendo. Isso aí eu resolvo fácil com você. Eu resolvo assim. Falei pro Cauê, cara, bota esse cara rico logo. Bota esse cara para ganhar dinheiro, porque eu escutei isso aos 20 anos de idade, eu tinha 20, 21 no primeiro escritório, da Prudente Moraes ali, aquele esquema que mataram o motor, você lembra disso? Quantos anos atrás? Luciano falado.
Eu tinha acabado de sair no dia e mataram e fecharam meu prédio. Foi feio aquele negócio. Mas eu tinha uma empresa de manutenção e tinha um parceiro que a gente dividia a sala junto. Eu falei, cara, você tem que sair disso, cara. Você viu um cara que vai com manutenção ficar rico, não vai ficar rico. Eu demorei quase uns 10 anos para entender que não ia ficar rico. Venda é a única profissão na vida que, cara, de um dia para a noite, um Hans batendo papo, uma Valéria batendo papo, sair às vezes um pouquinho do telemarketing lá, pô, essa conta eu tenho que pegar. Peraí, por telefone tá um pouquinho pessoal. Você tomar um café? Você me falou um negócio aqui que eu tenho umas notícias para te dar. Você vai pegar uma conta que o cara passa a te comprar de 10 mil por mês, ele passa a comprar 500 mil por mês. Isso acontece direto com quem vende há muitos anos, a gente vende há muitos anos, não sei quem mais aqui é vendedor há muito tempo. Quando você está no campo, olhando para o cliente, vendo o que ele passa, a sua chance de virar o jogo é muito melhor, muito maior. Então a gente tem que entender ROI, entender, fazer análise da situação do cliente para fazer os famosos upselling, né? Tá cheio de inglês hoje, né? Upselling, cross-selling, né? Já viram essas expressões? Que é nada mais nada menos do que, pô, mas você comprou isso daqui, compra um protetor. Ah, por que você não comprou água? Com vigilante. Você está fazendo um cross-selling e também fazendo um upselling, está aumentando o seu ticket médio. Por quê? Porque você parou para ouvir, você não está só reagindo ao cara que está te mandando um pedido. Então, o pedido que ele te mandou, provavelmente ele te compraria 30%, 40% a mais se a conversa ganhasse mais conteúdo. E com o selante é muito por aí, tá? A questão de venda, eu vendi para a família inteira. Eu tinha 8 anos, vendi para a família inteira. Até hoje tem lá na empresa, Judurex, aquele negócio. Ah, é só mais falou. Santo da minha avó, todos os santos na brecheira dela, foi eu que vendi para ela. Desde os 8 anos eu vendo tudo, fazia E gostoso de massagem, vender é gostoso, né? eu vendia tudo, só vendia minha mãe que tem menina. Mas você é uma vendedora que só fica no escritório ou você vai em campo? Hoje eu não consigo mais fazer venda praticamente, né? Pelas coisas que tem que ficar acompanhando a empresa, hoje eu praticamente não tenho tempo. Eu fico acompanhando o comercial, que no caso é a Valéria e a minha, né? Mas eu mesmo pegar o telefone e conseguir Não. Pegar o carro e ir lá no cara da indústria. É muito tempo. Quer prosperar a sua empresa? Esquece o escritório, ela já sabe. Vai no campo. Vai mesmo, vai com coragem. Você já tem bagagem, você já sabe fazer. Elas precisam de suporte, provavelmente você vai botar uma que vai dar o suporte para elas. Mas você que carrega já toda a história, a bagagem toda, que o Cauê já me contou um pouco da empresa de vocês, você perde muitos negócios por não ir. E o cliente gosta disso, eu escuto isso direto, por telefone. Cara, por semana, sei lá, eu atendo aí umas meia dúzia ou mais pedidos de representação em nível nacional. Cara, toda ligação de representante, quem está perto de mim já viu isso várias vezes. O cara me toma 40, 50 minutos de telefone. Mas eu entendo que ele precisa disso. Os caras que de frota, que querem comprar, que não sabem e tal, eu dedico ali às vezes 20, 30 minutos e digo. No nosso site tem isso. O nosso site está preconizando isso. Eu vou até você em qualquer lugar do país, sem custo. Chama Tex. Como é que é isso? É um processo onde o cara quer uma solução. Eu digo para ele, essa solução eu sei te dar, eu preciso que você faça só uma coisa para mim. Vai ser zero custo para você. Mas eu preciso de um pedido de X. Me manda um pedido de X. Vou te mandar uma proposta nesse termo. Se, estando aí, eu não fizer na prática, na sua frente, tudo que eu te prometi, você pode cancelar um pedido que é 28 dias. O que o cara vai dizer para mim? Não quero não. Eu comprei o risco. Disse que vou lá, bancado do meu bolso. E isso acontece, se vocês forem ver os vídeos da gente, os cases, a gente faz isso no Japão, que eu achei no Brasil. Ah, mas vocês são fracos. A gente começou muito minúsculo, a gente ainda se acha muito minúsculo. E a gente começou sem saber fazer nada do que a gente sabe fazer hoje, errando muito, mas daquela metodologia, errar rápido e errar barato, para aprender, consertar e corrigir. O cliente, ele fica maravilhado de você falar, cara, eu estou indo aí que você tem um problema para resolver, sua frota é importante para a minha empresa. Vou ao meu dinheiro, com o meu risco. Só preciso que você formalize um pedido. Aí eu coloco o meu pedido mínimo. Ele, não, esses termos, deixa você me mandar para mostrar esses termos, ficou fechado. O que eu fiz? Eu estou falando assim, cara,
Se der tudo errado, vamos para casa só para comer vergonha, com prejuízo. Você, zero problema. Quem não quer uma resposta dessa? Então, quando você sabe fazer esse processo de venda, sabe fazer a especificação, dá para fazer isso. E digo mais, não só porque é selante, é qualquer produto que você saiba não só o preço do seu produto, mas do mercado e do seu cliente, o que ele passa para resolver. Para cá, como é que funciona o processo de vendação? Para vocês entenderem por que a gente tem 5 fórmulas que calculam o volume e vários tipos de selantes diferentes, vocês vão entender o nó do assunto selante, né? Todo esse grupo aqui de informação. Esse aqui é o nó. O que faz vedar? 4 variáveis: peso, pressão, dosagem e movimentação. Peso, porque quando você está com o pneu e vem o peso do equipamento sobre ele faz a sua dilatação. Quanto mais força ele faz para o ar sair, melhor para o selante. O selante está caçando uma oportunidade de escorregar por entre um furo, ou por entre um poro. Ok? Pressão. Porque quanto maior a pressão, mais rápido vai ser o tempo de resposta da vedação. Dosagem. Quanto mais selante dentro, também mais rápida a ação de vedação. E movimentação é toque de solo, o footprint ali no terreno, né, fazendo o movimento dele. Então o selante ele vai passando os polímeros, as fibras ali por dentro e fazendo o estanque acontecer. Se essa grandeza é diretamente proporcional para baixo, ela é inversamente proporcional para cima. Quanto menos cada uma dessas variáveis, alguma outra vai ter que fazer um suporte. Por isso que vocês vão ver que os pneus OTR na mineração, né? Se você for no agrícola e falar pneu agrícola, falar pneu OTR, eles não vão nem saber, né? Eles não é a nomenclatura nem a gíria do meio. Mas o pneu agrícola, que também é um OTR, e aí eles vão às vezes chamar de off-road. A baixa pressão acontece, né? Então, os grandes caminhões que nós falávamos, calibração média, os grandes caminhões, calibração média, aqueles pneuzinhos lá Gira em torno de 110 PSI, para caminhões rígidos, entre 110 e 120 pneus PSI. que não cabem nessa sala, né? Pneus aí de $100 mil, 150 mil dólares um pneu. Fechava. Nossa, mas deve ser muito bom. Vender 2 pneus, selante, chocolate e acabou. Tá tudo aí pra gente trabalhar. Agora é o seguinte, pneu gigante que vai 110 PSI, que é a mesma calibração de um pneu de carreta. Mas você tem pneus agrícolas, não tão grandes, mas bastante grandes, que vão receber 30 PSI, 40 PSI, libras. E aí você tem que fazer o quê? O pneu está rodando numa velocidade mais lenta, você tem que compensar duas coisas: calibração é menor e pressão é menor. Você vai entrar com mais volume de selante. Por isso que no material que vocês já receberam, a tabela de dosagem, já recebeu do Lobato? Não, ainda não. Já recebeu? Não, ainda não. Já passou ele hoje. Eu recebi já em todos, agora vi mais um para... Não, a tabela de Excel, você fala? Não aquela de Excel baseada na minha de PDF. Então aquela lá, Ele é mais fácil. pode passar para todo mundo, se você permitir. Claro. E outra coisa, se não for ela, outros PDF. A gente vai pegar uma determinada medida de pneu e vai, por que aqui esse pneu vai em volume enorme? Você vai ver que tem 5 fórmulas matemáticas para calcular volume. Esses volumes eles são calculados levando em conta isso daqui. Então quando o cara pergunta assim, cara, por que o pneu 295 usado para trecho rodoviário vai 1 litro de selante aproximadamente, mas por que na operação de lixo ele vai 2, na outra ele vai 3? Por conta do grau de severidade, que é outra análise que a gente vai fazer aqui. Se o pneu está rodando em um ambiente extremamente severo, a gente tem que compensar isso também. E ele roda, a gente tem uma linha de corte que roda a maior que 60 km por hora ou a menor. Se roda a menor, a gente chama as dosagens de off-road. Se roda a maior que isso, são as on-road, que vão ser sempre
pela lei da física, quando ele está centrifugando, né, quando ele está com velocidade de 100 km/h, 130 km/h, então ele acelerou muito a massa de selante ali dentro. Então não precisa de muita massa de selante, que vai ter presença de selante. Agora, um pneu agrícola não, né? Você tem aqui, ó. Esse aqui foi o dia que eu comprei o cliente nosso que é lá do Rio, aqueles blindados lá do governo alemão, leva-tiro, então essas coisas aiadas em cima do balcão aí, é tudo que eu trouxe lá do Batalhão 41, lá da polícia lá do Rio Paraná me deu. Isso é tudo fabricado por bandido, de verdade, foi a gente que fez. Tem um balde ali atrás, ali lotado de Michelin. Eles botam isso aí para parar os blindados. Os blindados, aquele que a Globo fica mostrando toda hora. Isso aí é colhido no chão pela turma, inclusive, vai empurradinha nesse aí pra trás, aí você fala pra cabeça. Não tinha nem visto, né? Para parar os blindados. Então, lá, por exemplo, é um pneu 275, que é um pneu relativamente pouca robustez, nós calculamos um volume de 15 litros por pneu, porque a gente queria proteger a roda, né? Proteger o flanco. Então a gente calculou um volume onde a lateral aqui tivesse com cobertura de selante. Mas o selante está empossado aqui. Então vamos pensar que isso aqui é um pneu de um trator. Então, à medida que ele está girando e rodando, ele tem um poço de selante aqui embaixo. Ele precisa ser um selante mais líquido e ele precisa empossar. Por que ele precisa empossar? Porque havendo um furo, e geralmente pneu de fazenda, o cara passa em cima de um toco, um furo maior, ele precisa ter presença de selante para poder fazer valer a pressão que é baixa e fazer valer a movimentação que é lenta. Então, na hora que acontecer, você joga um monte lá. Senão o pneu vai ficar. Ele passa rápido e aí na hora que ele passa para cima, ele. Os pinos de selante. Você precisa ter um volume de selante que garanta uma resposta pronta e que ele resolva rapidamente o problema. Por isso que a viscosidade baixa ela é ideal para movimentações de alta celeridade. Porque a gente precisa fazer esse poço de selante no lado de baixo do pneu. E também porque, sendo um selante mais ralo, menos viscoso, ele vai esparramar de tal forma que vai favorecer a calibração, que ele vai chegar nos poros. Ok? Aquele industrial ele é mais pastoso, né? No caso de carro, por exemplo, é diferente? O de carro é pastoso. É mais do que o industrial? Ele é mais do que o industrial. O industrial é pastoso, mas ele tem um grau de viscosidade menor, porque ele também precisa deixar a substância no fundo. Não significa que é pastoso que ele tem a viscosidade. Tem um cálculo para isso. Então, por exemplo, de carro, o que se espera é que ele nunca faça isso. Todos os selantes do planeta, eles estão trabalhando numa casa de viscosidade de 350 a 500 centipoar, que é uma escala para medir viscosidade. O nosso, centipoar. Se é assim, ó. A letra P. Isso deve ser francês, né? É. No final. Hã? É francês. Conhece disso? Não. E de francês? Um pouco. Mano, não francês. Se eu não falar assim com isso, você não dá pitaco no meu negócio que eu falo. Você não olha. Desculpa. Então, assim, os que a gente importava, todos abaixo de 500 centipoar. E aí, para carro, Carlinhos, o que acontece? Quando o senhor está encostado aqui, o que acontece na hora que o carro começa a pegar 50, 80, 100, 50, essa pasta fica maluca, aí o volante fica assim, só. Para isso a gente tem o Ecotex. Vê um videozinho lá, mostra para ela. O Ecotex ele começa assim, porque se aplica do zero, ele está enrolado lá embaixo. O carro começa a entrar em aceleração, já está previsto, o dono do carro, aguenta a onda aí nos seus primeiros 15, 20 km, que você vai centrifugar essa massa que eu acabei de colocar, ela está num lugar só. O seu carro vai pilotar. À medida que você vai entrando ali 70, 80, 100, 110, aí sim, ele abriu o leque dele todo, a viscosidade dele abraçou o footprint ao lado de dentro ali, o lado interno, o avesso do footprint. Vocês entenderam? Toda vez que o carro fica parado durante uns dias, ele tem que
O Ecotex não, ele fica preso lá. Por quê? Ele saiu de... O Brasil inteiro, as viscosidades estão na casa de 300. O Ecotex tem 12 mil. E ele faz uma película e essa película fica parada lá. Ok? Aí é o seguinte, aqui, esse bloco de informação aqui, é para vocês saberem o seguinte. Reunião. Como que eu resolvo uma reunião que está acontecendo aqui? Vamos lá. Quero fazer umas imagens assim de lado, umas fotos, só para a gente guardar esse registro. Vai ficar legal. Já estou te aplicando como um make, né? Esse slide aqui é fantástico. Esse slide, esse bloco de informação. Porque eu mostrei para os rapazes ontem, a gente fazendo uma visita lá. Você não vai sair na foto, não, ou vai sair da foto? A gente fez isso junto ontem lá no Lacerda. O que eu digo para quem vai entrar numa reunião com a Excelente? Isso aqui precisa ser decorado. Se você decorou isso daqui, eu brinco com todo mundo. Eu marco uma reunião normalmente em assunto excelente com 7 minutos. Primeiro, que é o seguinte, vendedor nenhum, ele deve ser o centro da atenção. O centro da atenção é o cliente. E o problema é o cliente. Então, eu já, sabendo, quando eu olho para aquele bloquinho lá do site, lá, tem 15 nichos, eu já entro numa reunião sabendo qual é o problema que ele tem. Se ele tem uma empresa de ônibus, eu já digo, olha, se ele fica cheio 15 dias, não é verdade? Pergunta. Isso não vai ter trabalho, né? Todos os ônibus aqui, uns 500 ônibus. O senhor efetivamente consegue calibrar a cada 15 dias? Eu falo, rapaz, eu tenho, mas é caro. Por quê? Porque é caro. Tem que parar o ônibus, tem que parar o motorista do ônibus, vai onerar a oficina, porque a oficina vai ter que ter gente lá para cuidar daquele ônibus. E quem aqui já encheu um pneuzinho de caminhão só uma vez para saber como é? Imagina que você encheu 18 minutos, caiu por cima do carro. É um inferno. Custa, porque não é. Para começar, é um trabalho sujo, né? A gente suja tudo, né? Muitas vezes qualquer. Esse aqui é uniforme. E eu, quando vou em frota, eu meto a mão, ajudo os caras, para gerar e eu sempre com roupa reserva do carro. E a gente sacou, caramba, eu tenho um macacão, cara. Eu vou um macacão. Segunda pergunta que eu faço para o cara. Bom, a primeira ele já disse sim, que é verdade. Essa é uma verdade. A segunda é, o senhor tem, como eu sei que é uma operação rodoviária, o senhor que fez outra, tem fluidos. Muitos fluidos de fluido. É razoável. O cara aqui, ele anda só no trecho de asfalto, por exemplo, ele vai ter baixo pneu 295, por exemplo, de óleo, de carreira, 275. Ele vai trabalhar furos ali de 10 minutos para trás. Na verdade, eu já criei um consenso, quase toda a frota que eu vou é a mesma coisa, e eles vão estar com furo na casa de 7 minutos. Já aparecem uns cavacos aqui enfiados no pneu, claro, os pneus traseiros, da frente levanta e de trás quebra. Mas não é o comum. É a exceção. Você pega o volume de eventos de furo, os maiores assim, de pneu mais velhos são lá nos de trás. Geralmente, se você for fazer um parente, um 80-20, o 80% está no padrão aí de furo de 7 milímetros. E 20% furos maiores. Tem uma limite? Cada pneu vai suportar um fator de vedação. Por exemplo, a gente começa em 8 milímetros e a gente para em 40 milímetros. Não tem como ser uma resposta única de fator de vedação para todos os pneus. Por quê? Os pneus de carro tem quantas normas? Um pneu mediano, se você é um performance. 6 normas. E o água de lona que você já viu no pneu? 72. 72. 81. De 6 para 72, você representa um grau de proteção de camada muito diferenciado. Claro, 72 é porque ele está rodando em cima do inferno e que ele vai ter que dar conta, ele vai ter que carregar muito peso e tal.
Então, a gente vai a 40 mm de fator de proteção em pneus que estão nessa dimensão. E lá também os tubos são grandes, porque o peso é gigantesco. Assim. E nos menores, se você ter ideia, carro, via de regra, carro, não é comum você furar com parafuso de cabeça chata, por exemplo, de rosca fina, não é comum, ele espina. O carro não pega, não é comum pegar. Já os parafusos de rosca sobreva de pontinha, né? Eles pegam pelo seu carro. Vai ser chato. Mas era 7 milímetros. Vai ser lá. A cabeça. A cabeça. Não, a cabeça era larga, mas era um furo da grossura desse troço central. Essas coisas de 7 milímetros, elas espirram, via de regra. E a gente tem que aprender a entender a ocorrência padrão. Ocorrência padrão, todo cliente vai te dar uma informação sobre isso. Ocorrência padrão é o que mais fura aqui e qual diâmetro. Olha, já desvirtuei o assunto. Eu estava aqui. Mas a gente, sabendo a ocorrência padrão, a gente vai saber dizer qual o volume e qual o tipo do selante. E também entrar num acordo com a frota. O nosso desejo como fábrica é vender toneladas naquela frota. Mas os benefícios, o ROI e o payback tem que trabalhar ajudando a gente. Então, se a gente vai hiperdosar todo o pneu com 15 litros igual o pessoal da polícia, ninguém de frota vai comprar da gente. Só que esse cara aqui, ele perdia 15 pneus por semana. 15 pneus 875. Além de 20 homens dentro lá com fuzil na mão, o alemão inteiro querendo matar os caras. É uma outra história. No caso, quando eles colocam esse faturar o pneu, primeiro funcionário furava. Quando eles colocavam isso aí, furava o pneu. Normal. E aí, o que eles fazem? Tipo, eles saem como? Eles não recebem do carro, né? Aí eles levam os colegas deles e mais um ou dois blindados, certo, e empurra o bandido pra frente. Vem o cara dentro do blindado, fazer manutenção, troca o pneu no meio da favela. Essa é a polícia. E a gente tem um vídeo disso no nosso canal do YouTube. Eu tava lá e eu odeio que os caras da favela me blindado. Você fez o teste com eles? Tiro? Sim. E ele? Eu vi de lá, 11 minutos. Aí a gente chegou a dar tipo de 762 e 556. O 556, ok, pneu suportou, o selante suportou. O 762, o pneu suportou, o selante suportou. O que não suportou, Cauê? A roda. A roda. Eu vi isso. Você viu esse vídeo? É um tiro muito poderoso. Então, o pneu não suportou. Hã? Você não viu o vídeo de decolar também, né? Não, se o bandido tem. Caí, você não. Ela arrepia com a roupa. Depois você entra no canal do YouTube e vê o que eu fui fazendo lá dentro da Ecotária. Um jacaré gigante, assim, com os pinos pra tamanho de um dedo, assim, passando farinha, é esse tamanho aqui, entendeu? Sim. Pior que o tiro, porque o tiro, por incrível que pareça, ele entra, ele é fininho. É, mas a questão. O dano que ele causa de furo é parecido com um preto. Mas o problema é o que ele faz na saída, sabe? Ele tem força para sair. Aí ele sai arrancando. Então é muito importante. Estou dizendo, olha só, eu sou um dos dois donos da polícia. E eu foco, né? Se eu ficar só no escritório oferecendo a vida de vendedor, dos representantes, amigos, não vai prosperar. E eu, como vendedor, posso chegar. E a gente vai lá e traz coisas novas. Por que a gente tem tantas substâncias? Porque o pessoal mesmo lá do. Foi a coisa mais severa que eu já vi na minha vida, eu falei para o coronel Vinícius: olha, me dá uma semana. Fiz um espetáculo na primeira aí. Passei 3 semanas envolvidos com a sua experiência. Pedi uma semana, voltamos para cá, reformulei uma coisa, que eu tive umas ideias, vendo uma coisa, voltei, mostrei para os caras e falei: cara, não tem base que vocês fazem. Não.
e tem um documento dele lá no vídeo. Então, assim, a gente ir no cliente, ver o cliente, a gente amplifica, a gente resolve. Você vai para uma fábrica e conta, olha só, eu preciso de um vestido aqui, olha o que aconteceu com o meu cliente, ele está reclamando. Eu não quero parar de vender para ele, eu vendo muito para ele. O Tex, olha só, o cliente viveu isso aqui e tal, pode me dar uma contrapartida disso? Por que disso? Auxiliar, ajudar o cliente a pegar o time das coisas. Então, o cliente ele anda junto, ele anda bem. Quando a gente vai especificar selante, a gente vai fazer uma análise de severidade, de volumetria, de tipo de selante, e a gente vai dizer para o cliente, o senhor quer um tantão assim de selante no fundo do pneu, que vai fazer um tanto de coisas boas, ou que a gente cubra aí 80% dos seus eventos e a gente coloca um custo aqui bem menor para proteger só a banda de rodagem contra furos aí de 10 mil para trás. Eu falei, não, eu prefiro tratar os eventos maiores manualmente do que gastar em excesso e não conseguir acessar o selante para uso. O cliente vai junto. Ele não vai te ligar, você falou que viajava. Ele não vai fazer isso. Ele foi ensinado a ligar você. Ok? Então, eu chego e pergunto o seguinte: terceiro ponto. Vamos recapitular. Primeiro ponto: calibração. Sua frota descalibra pneu numa velocidade muito maior que o seu da curva de reparar. E fica caro cuidar de tudo isso. Segundo a ISO preconiza, por exemplo, você tem ISO? Eu tenho, por exemplo, o senhor provavelmente está aí com a regra da ISO em cima das suas costas. O senhor, cada 10, 15 dias, você tem que calibrar pneu. Ele é barato? Não. Então, eu vou te dar uma boa notícia. Se seu pneu for 15 dias cheio, aí cada pneu vai dar resposta. Os pneus carregam também, 205, 215, 235. Esse pneu, ele vai com o selante, ele vai começar a ficar cheio 2, 3 meses. Eu falo isso humildemente, que a gente tem depoimento de 10 meses, de 12 meses, clientes grandes. Mas se você já sai de 15 dias e quadruplica isso, o cara tem que casar com você. Não, se você metade se for verdade, não comprar o seu verdade. Que é verdade. Prevenção de fogo e último, recuperação de danos otimizada. Todo pneu de frota, ele também quando passa pelo processo de reforma, acontece no processo de vulcanização do pneu também acentuar, amplificar alguns níveis de danos, lonas espaladas, o processo de aquecimento também gera dilatações internas, correto, Bato? E muitas vezes o pneu está lindo, o cara calibra ele, do nada aparece aquela bolha, parece uma bexiga de fecha a o cara quer morrer. Aquela bolha poderia ter sido evitada se tivesse entrado no selante. Uma coisa importante, só agregando aí o que você está falando, com relação a essa bolha, é sempre perigoso, porque a bolha ela pode estourar, e se estourar, ela pode causar até a morte do acheiro. Não sei se vocês conhecem, com relação a isso. Conhecem? O momento de calibragem é muito perigoso. Quando você faz a reforma, se o pneu ele rodou com baixa pressão, sai aqui no gravador, sai aqui no vídeo. Pessoal, estreando faixa preta de pneu aqui no Brasil, um Bato, com esse tipo de pneu, de numeração. Uma pessoa não sabe o que acontece. O pneu, quando ele roda a primeira vez, o fator determinante, se vai conseguir dar recapagem ou não, é a pressão. Então, um dos ganhos que o selante tem com relação ao pneu é a preservação da pressão constante. Se o pneu ele rodou com baixa pressão, ele vai deslocar. Muitas vezes, ele vai sair para a reforma. O dono, a pessoa que está tirando o pneu, não conseguiu ver isso. Ele só vai ver isso no processo de reforma. Como que vai ver? Quando coloca ele na máquina e faz a raspagem desse pneu, ele vai ver que a estrutura está danificada. As lonas estão arrebentadas, enfim. Uma série de coisas pode acontecer, mas pode ser que ele não veja isso. Isso pode acontecer também. Aí ele vai fazer a reforma e vai voltar o pneu para operação. Na hora que ele instala o pneu, ele dá a pressão, o pneu solta a bolha. Ou às vezes nem chega a soltar a bolha, já explode. E por que aconteceu isso? Pressão. Se a pressão tivesse andado corretamente, o pneu teria dado mais reforma e o nosso cliente teria um custo menor na operação dele. Isso é muito importante.
tanto para grandes transportadoras quanto para mineração, indústria, vocês sabem disso, né? Alguns não sabem, mas é importantíssimo o custo operacional. Muitas vezes, nas operações de logística, né, em brigadeira, é muito competitivo. Então, o prestador de serviço, um centavo, vocês pensam que não, mas um centavo, 2 centavos faz diferença na hora de fechar o contrato. Ele precisa estar com o custo bem alinhado. Estou cansado de ver pessoas aí tomando prejuízo, pega o contrato, né, faz um preço menor que o concorrente estava e na hora de entregar o serviço não consegue. E aí o que acontece? A empresa quebra. Por quê? Porque não fez a avaliação perfeita daquele custo operacional. Mas muitas vezes o custo operacional, aonde o Júnior falou, primeiro, combustível, o segundo, carro de Jean, custo de combustível e pneu. O pneu pode ser até o primeiro maior custo de operação. Imaginem vocês na mineração, um pneu que custa aí $150 mil. Eu disse que o pneu até dele. Eu acho que a parte que custa maior é o pneu. Certo? Imagina vocês aí que já estão no mercado de indústria, de pneus industriais, né? Vamos lá, um pneu $700, quanto custa hoje um pneu $700? Como que é não? Fala aí. 700 que não. Quanto custa hoje um pneu $700? Pneumático. É um pneumático, mas de boa qualidade. De boa qualidade? Já chega até quase 2 mil, galera, dependendo do BKT. Pois é, então você monta aí, vamos arredondar R$2.000. Então na dianteira tem o quê? R$8.000 em pneu, 650, 10 não, 508, né? Então o quê? 600 por 9. 609, então o quê? 1.500, calcula então mais 3.000. Nós estamos falando de quantos mil no ano? É o pneu, só que esse aí considerando um pneu de continental, né? Não, pneu, vamos falar que pneu de boa qualidade, porque nós estamos falando de produto de qualidade com relação a selante, então vamos falar de pneu de qualidade também para a gente poder comparar isso aí. Então nós temos aí em torno de 11 a 12 mil reais montados com empilhadeira. Se essa empilhadeira rodar com o pneu vazio, o cara está perdendo isso aí. Né? E imagina hoje a disponibilidade de uma empilhadeira é importante para a operação do cliente. Ele ganha no que ele transporta, ele ganha eficiência dele. E tem muito desgaste, né, irmão? Acho que desgaste. Justamente. Ou existe demais ou existe menos. Aí sempre gasta só meio orçamento. Justamente. Raramente chega lá de fora. O ideal calibrar o quê? Semanal ou Só devido no tempo que o cara estava calibrando excesso. O ideal é calibrar semanalmente. Mas como muita gente tem uma frota muito grande, né? Vou te falar, eu tenho mais de 20 anos no mercado. É difícil uma empresa que calibra toda semana. É quase impossível. O selante é importantíssimo. O selante é a única ajuda. O selante é a única coisa. Na verdade, A o selante é a única solução para esse tipo de operação. Eu vou te falar assim, para todo mundo, eu conheço na mineração, eu já atendo há muito tempo, alguém que toda semana faz calibragem. Pode falar para você. Chegamos aí a mais de 2 meses. A gente tem um depoimento de 3 meses a 12 meses. Só que o importante é também saber que é o seguinte: quando a gente passa de mês, via de regra, esse veículo ele vai ter algum processo de revisão, que ele vai estar voltando na base e vai contemplar também a calibração, por conta de outros assuntos de revisão dele. Às vezes tem uma preventiva. E aí, 1 mês, 2 meses a mais de calibração perfeita é o prazo de pegar o veículo na revisão que está prevista para ele. Normalmente esses caminhões, vamos falar de mineração do mercado mais agressivo, né? Normalmente a cada 15 dias eles têm uma preventiva, que roda 24 horas, então tem que trocar óleo, tem que trocar filtro, né? Tem que fazer alguns reparos. E eles estragam muito mesmo. Toda vez que vem fazer preventiva, tem que fazer a ferição de qualidade. Muitas vezes não faz. Muitas vezes não faz. Por quê? Cara, ninguém quer enfiar a mão lá de baixo, quente, pneu quente, para medir pressão. Não fazem isso. Eu estou acostumado a ver isso aí. Não fazem. Não tem você. Os leis, você já não tem Mas você vai ver só a medida de temperatura. Vai ver só a calibragem. A calibragem é feita manualmente, né? Mecanicamente. Eles colocam um medidor de pressão e tirar a pressão. E muitas vezes eles fazem essa medição a quente e também dá uma diferença. Né? O pneu tem
que ser aferida a frio. E aí a pressão ela é determinada pelo tipo de operação. Vamos lá. Depende da carga que você vai transportar, da distância que você vai transportar, qual é o trabalho que o caminhão vai carregar, a facilidade que a tiradeira vai fazer, a facilidade. Tem muito isso. Esse asfalto, essa terra, isso tudo influencia. E aonde entra o selante aí, quando você ajusta a pressão para aquele determinado terreno e você aplica o selante, ele vai manter aquela pressão, independente da temperatura do mundo. Ele ajuda no temperatura, contribui bastante. Ele ajuda porque é o seguinte, a gente pode rodar fregador lá, a gente pode rodar com o pneu rodoviário, por exemplo, até 30 graus mais frio, por um motivo simples, né? O selante fez mágica. Por capilaridade, acaba que ele leva temperatura pelos flancos do pneu, pelas laterais do pneu. Começa a criar ali uma capa de selante ali do lado. Ali. Aí ele acaba ajudando a puxar a temperatura de baixo para cima. E o flanco, as laterais do pneu, é onde ele resfria o pneu. Claro? Agora, o que vai beneficiar imensamente é que ele rodando na posição certa, ele não superaquece. Ele entra dentro do cálculo de engenharia de temperatura que estava prevista para ele rodar até o fim. Então, se estava previsto X temperatura, essa temperatura piorada por conta de perda de pressão, ele está rodando com temperatura. Então, quando a gente compara um pneu que roda com baixa pressão com o que roda com pressão certa, quer seja de empilhadeira, moto, trator, mineração, o que for, a regra é para todo mundo. Quando ele está na pressão certa, ele vai rodar com uma temperatura muito mais baixa do que quando ele está com a pressão errada. E essa diferença, às vezes, pode ultrapassar 30 graus. E é uma diferença que mata o pneu precocemente. Mas agregando, fator pressão, falando de fator pressão, quanto menor for a pressão do pneu, mais ele vai trabalhar flexionando. Né? E esse trabalho de flexão, ele gera calor, a energia está aumentando. Né? Ele vai esquentar. E ele quente, ele floca, onde aparecem as cores laterais. Então, se ele está na pressão correta, ele vai manter a sua posição, vai conseguir manter sua capacidade de carga, para a qual ele foi criado, né, desenvolvido, e você vai conseguir recapar esse pneu. Um grande fator decisivo para uma operação, para um cliente que seja, é a quantidade de recapagem que esse pneu pode dar. O grande diferencial do Michelin é que ele consegue dar muito mais recapagem do que os outros pneus. Mas se andar a pressão correta, se tiver uma variação de pressão, o Michelin vai morrer na primeira fila. E aí, meu amigo, nós estamos falando de um pneu 295, que custa em torno de R$1.900, mas uma carreta que usa 32 pneus. Imagina, né? Fora quando dá problema no pressão, né? O cara passa a ficar lá. Justamente. Aí você dá baixa pressão. Então, assim, qual que é a pegada comercial do pneu aí, já um pouquinho? Qual que é a pegada comercial do selante? É manter a pressão do pneu e evitar que esses furos ocorram num caminhão, uma carreta, por exemplo, está viajando numa lugar, o carro não tem acostamento, como é que ele vai parar? Né? Então, o selante dá a oportunidade do cara programar a parada dele no próximo curso. Né? Evita do pneu esvaziar por completo, rapidamente, estourar, que a gente vê na cidade, né? A gente vê viajar muito forte. E deixa pedaço no asfalto, né? E vem acidente de moto, eu já quase bati por causa disso também. De moto. Imagem da participação não. Pois é, eu tenho central. Então, assim, essa é a pegada comercial, manter pressão e programar, fazer com que o cliente possa programar um eventual reparo nesse período. Sim. Então, eu sugiro vocês olharem na apresentação que eu estou sugerindo, porque lá vocês vão ver uma sequência de 12 perguntas assim: quanto custa para a sua empresa? E vai entrar todos esses pontos que a gente mencionou. E essas perguntas, elas não são subjetivas. São perguntas que você consegue qualificar e quantificar como moeda. Não é assim, quanto custa a segurança para o seu carro? Claro, segurança tem preço. Mas quanto custa não parar o ciclo de vezes que você pararia por ano para calibrar? Quanto custa? Tem uma porrada de perguntas assim. E isso é chave para a gente poder fazer o nosso cálculo de ROI.
E o cliente, muitas vezes, ele quer que você mostre. Porque um monte de gente promete e não cumpre. A gente promete, chega lá e cumpre. Como que é feito? A gente tem uma planilha também para contabilizar, porque quando você sabe quanto custa a hora parada da máquina, a hora parada do motorista, quanto custa o ciclo de reforma, se ele dá um ciclo só, se ele dá uma reforma só, se dá 3, 4, 5, ou alguns bons gestores de frota se conseguem. Então, tudo isso é pergunta que, com o dinheiro, quanto custa, depois você faz o investimento de pneu versus o custo, e acha a razão disso. E a melhoria disso com o selante, o cara vai chegar na razão, no nosso caso, e a gente está nisso como uma constante. Dá para fazer um retorno de investimento de R$6 líquidos para cada R$1 investido na gente. Eu já cansei de fazer essa continha. Aí o cara pergunta assim, cara, como custa o seu celular? Eu falo, deixa eu analisar primeiro o que você tem de circunstância na frota, que no final eu te falo. Aí o cara, no final, você não falou que me falou, cara, eu sempre uso o vendedor, mas vou te falar o seguinte, para você vai sair mais do que de graça. Como assim? Por quê? Aí eu entro, quanto custa isso que você falou? Agora vamos pegar isso daqui transformado pelo meu selante. Você não vai ter esse custo. Então a sua conta com o pneu vai sair de X e vai para Y. Então você está botando dinheiro no bolso. Diesel, a gente chega a economizar 8% de diesel. 8 a 10% de diesel. Por quê? Porque o pneu murcho, inclusive de carro, que é uma matéria do Auto Sport que a gente colocou no nosso canal do YouTube, um pneu de carro com 20% só a menos de calibração. 20% só. 20% você nem sabe que está vazio. Sabe aquela barriguinha que a gente vê assim, né? O pneu faz assim, ó. Aí ele vem e faz aquela barriguinha assim, no chão. Essa barriguinha, visualmente, ela só aparece quando você só está com 30% da pressão. Você já perdeu 70% da pressão. Sabe o que acontece? Está todo mundo andando assim, olhando qual é o combustível mais barato. Só que você, por não calibrar o pneu do seu carro, você está pagando 6, 7, 8, 10% a mais de custo de combustível só porque você não tem pneu. Isso acontece nas frotas. E é uma matéria do Auto Sport fantástica, feita junto com o Instituto Mauá, com computadores ligados, fazendo um percurso de 10 km. Lobato, se liga nisso. Por causa disso que eu falei do conjunto do sensor. Eles fizeram um trecho de 10 km, ligaram os computadores lá no aparelho. E na mesma métrica tiraram 20% da pressão e andaram 10 km. Deu 6%. Fazer isso com o equipamento certo numa frota, o cara fala assim, cara, estou jogando dinheiro pela escotilha. Porque aí você pensa, 8% de óleo diesel numa frota do tamanho da série Turbo, que é 3 mil óleo. Fala para mim, quantos milhões que é gasto por mês em óleo diesel e quanto que é 8% disso? A máquina que roda 24 horas, um criador que roda 24 horas, isso é importantíssimo. Que respondi? Como é que calcula isso? Com essas coisas. Sabe, tu foi um caso muito interessante. A gente está falando de ciclos longos de calibração, a gente tem um baita com eles são clientes nossos, já estão indo para 2 anos. E eu cheguei lá, o Edmar, que é o engenheiro da frota, um cara caro, tudo pra caramba, gente boa. Eu fiz uma exposição como essa aqui para ele e ele. Peraí, olha lá. O negócio é o seguinte, muito bonito isso aí, só preciso de uma coisa. O que foi, Edmar? Eu preciso que, se o seu produto faz isso mesmo, eu só preciso de 15 dias. Se ele estiver furado, ele volta na minha base, por 15 dias ele vai continuar furado, com o seu celular de proteger nele. Aí eu sou seu cliente. Com prazer, você acabou de falar meu cliente, e apertou minha mão pra cá, veio para lá. Eu faço isso de provocação mesmo. Eu chamo o cara para o desafio. Isso amanhã a gente vai passar um piloto, o piloto tem uma métrica, em 30 dias a resposta é dada para você na sua leitura de campo, dentro da sua frota, não comigo. Você vai fazer desse jeito, vou. Só que eu vou usar sacanagem maior ainda, João. Como assim? Nós vamos pegar um piloto, nós vamos fazer 6 pneus, só que eu quero que você pegue 6 pneus furados, com o perfurante grudado no pneu, nós vamos filmar isso. Nós vamos filmar tirando os parafusos, tirando o parafuso de 12 mm dos pneus. Nós vamos filmar isso, porque você não me perguntou se eu vou te trazer seu ônibus de volta com 15 dias. Com 15 dias você pega aí o teu ciclo de manutenção preventiva. Ele sim, então, eu vou dar um mole de botar selante em 6 pneus e daqui a 15 dias você virar para mim e falar assim, ah, não sei se furou. Então nós já vamos começar a furar. Você é abusado, hein, garoto?
exatamente, é o que a gente faz. Está tudo definido. O cálculo, no caso, é feito para comprar a média dos outros. Pode ter uma operação. Tem um pouco de. Na nossa curva de volumetria, a gente, por exemplo, veículos velhos, eu já fiz experiência de 67 furos e 40 mil quilômetros. Aí o pneu já baixou. E veio já estava vazio. Mineração fura 67 furos, 25 de pneu? Não fura. Nem lixo fura. Isso é uma situação atípica. 5, 10 furinhos, 15 furinhos, um ciclo de vida aqui. Então, já tem um cálculo, ele está prevendo eventos maiores. E digo, a gente sempre contabiliza na fórmula de calcular volume, a gente sempre contabiliza a dosagem padrão mínima. Toda fórmula nossa que está na tabela, ela não é a máxima, é a mínima. Então é bom deixar claro para o cliente, olha, se você tiver padrões diferentes, a gente pode contemplar e às vezes separar com rotas. Às vezes o cara tem um veículo que faz uma rota dentro de uma favela e que fura muito. A gente, por exemplo, por Correios, tinha muito isso em moto. Então tá, naquele circuito vai uma dosagem X. E todo o resto é padrão. Então esse tipo de sacada a gente tem que ter com qualquer tipo de... A dosagem mínima, aquela tabelinha. Mas e quando está com aquelas 4 variáveis, muda também. Por isso tem 5 fórmulas. Aí você pode usar uma outra dessas 5 ou fazer empiricamente um processo de validação de dosagem. Ô, Cauê, isso aí enquadra o seguinte: operações, quando a gente está filmando a ver, às vezes é muito agressiva. Não existe padrão para situação agressiva. Existe o que a gente faz, que é o que nos dá valor ao nosso trabalho, consultoria. Você vai chegar, vai analisar a operação como a gente faz sempre, né? E ver o que corre que a gente deve aplicar ali. Entendeu? Então muda muito. Vamos lá. Pneu 295 são $25, $27, né? Vamos arredondar um litro. Vamos lá, um litro. Dá o quê? Quase $30, mais ou menos. Isso aí. 33, eu acho. Padrão. Qualquer situação. Mas esse cara roda, por exemplo, no canavial, roda em algum lugar que você precisa um pouco mais de seu. Você tem que ir lá ver a operação e remontar. Mas basicamente é isso aí. E por que o cara fica, desculpa a palavra, puto com o vendedor? Porque o cara está dentro do escritório, tipo, eu não quero. Mas é o que eu fiz comigo. O cara está lá dentro do escritório vendendo dosagem mínima, dentro do cenário, um raio que o senhor chega lá, custou caro para ele e dá ruim. Eu quero matar esse dinheiro, essa caída, essa turma toda aqui. O cara vai funcionar. O que a gente faz? A gente vai em campo, a gente vai falar, aqui não dá para usar padrão. Eu creio que vai ser bom a gente pegar um item 2 e a gente usar, a gente vai fazer um processo de homologação. E vamos usar aqui no meio, vamos usar 2. Deixa rodando aí 15 dias e vamos ver. Antes da gente comprar para todo mundo. Aí você vai me dizer, porque o cara sente honestidade. Esse cara não está querendo me empurrar 10 de ser na companhia. Ele sente que eu estou ali para olhar para o problema dele e ajudá-lo a chegar no ponto. Aí sim, cara, com 1,5 litro acabou o problema de cilantro total. O cara tem 3 mil caminhões. Agora ele está pronto para comprar 1,5 litro para 3 mil caminhões. Está fazendo a mesma coisa que ele tinha problema. Entendeu? Então isso é muito importante de falar. Você é muito bem feito isso, porque depois é recorrência. Não. Eu ia dizer o seguinte, aí, no caso da saída, qual foi a grande chamada? Já preciso do de volta em 15 dias. Eu não preciso de 30 dias, 3 meses, 4, nada disso. Em 15 dias eu pego ele no circuito natural e resolvo. Mas o cliente não é bala que eu vou vender, falei para ele, assim, né? E de fato, a gente resolveu esse problema e a gente resolveu mais problema que esse. Que olha, esse aprendizado foi novo para mim. Eu estava na reunião lá, o cara falou assim: é vocês que decidem essa coisinha aqui, eu falei, é. Agora eu estou entendendo por que eu estou trocando um pouco para a lama do cara da parte elétrica, do carregado, eu sei, gente. Ele falou: olha, eu estou trocando muito menos para a lama e eu estou quase não tendo mais serviço de conserto de fiação de chicote. Cara, eu nunca tinha pensado que isso poderia entrar no local de chicote. O pneu, quando estoura, ele já viu o pneu rasgado da BR? E sai lambendo para a lama, com fibra, tudo que tiver no caminho. Se não tiver outras coisas lá, né? Circuitos hidráulicos, sensor. Nós estávamos falando
clientes não tem sensor ali de baixo, a gente tirou R$80.000, uma coisinha de nada assim. Nossa. Pensa. Então, olha só como que o assunto do selante rende. A gente sabendo olhar para o cara, sabendo que o cara tem esses problemas, e sabendo falar disso para eles, e falando, olha, eu tenho esses clientes aqui para te mostrar, pode ligar a empresa lá, o pessoal vai dar referência da gente. É só ver, né? No E aí a caso, gente... combinado com o Cauê, a gente a Profaixa é sobre industrial, né? O que você quiser. Mas, por exemplo, tem ninguém na região específica, né? Porque a gente tem alguns Sério que clientes- não é a Copa Chuí? Hã? Sério que não é a Copa Chuí? Não, então, mas é porque que acontece? Tem alguns vendedores Vou que explicar o que precisam. acontece. Vou explicar. A gente tem muito pouca coisa que está restrita no mercado. O que eu ensino para todo mundo sobre selante é uma coisa muito fácil de entender. O Google tem uma ferramenta chamada Google Trends, eu estou mostrando aqui no Cauê. Ela mostra a relevância dos assuntos de qualquer coisa que você queira vender no universo da região que você está marcando. Você entra com selante, você entra com leite, qualquer coisa, celular, iPhone, isso aqui. Ele te mostra que relevância que esse assunto tem no nível nacional. E praças que falam muito disso ou que não falam. Quando você vai ver selante, por exemplo, é tão pouco a presença do assunto massiva no país que a gente sabe o que isso significa. Significa que o Brasil, como um todo, está aprendendo ainda. Então tem muita praça aberta. E eu digo para todos os representantes, no geral, olha, se tem alguma coisa muito específica que você quer reservar, fala com a gente. Para a gente deixar você, ninguém tocar lá, então, e até não se tocar na nossa porta, a gente pedir para você atender. Porque tem espaço para todo mundo fazer tudo. O problema é que eu digo isso e estimulo que faça esse uso de marketing digital, por exemplo. O marketing digital ele te traz o cliente para comprar, não é você ligando do zero para vender para alguém que ele nunca ouviu falar. E aí, são poucos os que organizam o processo de marketing digital que leva nesse sentido aí. Então, é muito importante que o mercado está aberto para você, no geral. Eu falei com o Cauê ontem, anteontem também, Esses Não, vídeos faz. você tem no WhatsApp ou são no YouTube? já passei por isso com o Cauê. E falei, ó, edita o final, tira, põe o telefone da Profaixa, o site da Profaixa, da Colex, o que vocês quiserem fazer. Deixa o Google mexer com isso aí lá no YouTube Live. O que acontece com a Protex acontece com vocês. Vocês vão receber leads muito quentes, vindo de quem está assistindo o vídeo. Aqueles vídeos do celular tem um slogan lá dentro. Só, tanto por cima, quer botar o dado para Profaixa? Pega seu logo, bota por cima lá, estica um pouquinho e cobra a linha. Não problema nenhum. Cai pra dentro. O que eu digo para todo mundo é o seguinte: a Tex, na verdade, é uma roupagem para contar a história do selante. A nossa indústria já fabrica marca própria para outros que estão vendendo selante no mercado. Para a gente quer botar produto para fora. O jeito que a gente coloca selante para fora é com a marca Tex. Mas a gente não está melindrado se você quiser fazer o que quiser fazer, desde que você continue comprando pra gente. Zero trauma, zero nenhum. Então, isso aqui está bem resolvido. O que avaliar? Nós falamos bastante disso aqui agora. E as formulações, elas vão levar em conta o tipo de pneu radial, quantidade de lojas, a memória da borracha. A formulação está pensando em relação a especificação do selante para o cara, ela está pensando no tipo de pneu, no tipo de operação, a celeridade da operação, uma operação de maior celeridade ou de menor, então o cara está olhando mais para fundo ou para calibração. Então isso daqui é o jeito que você vai estar fazendo o registro do seu cliente para dizer para ele, você precisa disso com esse tanto. Pronto. Né? ROI e payback, aqui a gente já estava falando lá atrás, né? Quanto vai custar cada uma desses itens lá, eu sugeri que olhasse 12 itens que a gente colocou lá, eu tenho que acrescentar mais um, meu pincel. Eu tenho que acrescentar mais um. Ô, Geraldo, só voltando lá na série de tudo, você colocou o pneu furado e ele fez a comparação entre o outro dele contra o pneu novo. O seu celular de pneu furado e pneu novo. Como foi o resultado? O cliente há 2 anos que eu falava aqui.
Que está no vídeo. Condição de PV. Tipo de operação está escrito aqui na frente. Sim, tipo de operação. É uma operação on-road ou off-road? Está andando só em asfalto? Está andando em asfalto? Terra misturada, só terra? Tipo de piso, exatamente. Severidade. Severidade da operação. É uma empresa de lixo, reciclagem. A gente foi visitar a PH recentemente lá, os caras praticamente andam em cima de faca, né? Literalmente, que eles são uma usina de. Lá eles carregam em cima da sucatas. Lá é uma empresa que recicla, né? Então, todas as sucatas de todos os locais aqui da região vai para lá e volta a ser metal puro. Cara, o fator mínimo lá nem existe, só fura com coisa gigante. Nossa, é punk. Agora é o seguinte, só para fechar. Pelo amor de Deus, tira a palavra teste do vocabulário de vocês. Teste é para quem não sabe o que está fazendo. Teste é para quem está em dúvida se está fazendo, vai dar certo ou não vai. A gente precisa guiar o cliente para uma experiência de êxito e de sucesso. Então, a gente chama de piloto. Né? Você estava falando a palavra teste. Deve ter sido mesmo. Piloto. Né? A gente faz no piloto uma coisa muito simples de entender. Eu gosto de fazer essas provocações, pessoal, mas não é para humilhar ninguém, não. O que acontece? Vocês sabem como é que é quando a gente vai em campo. Todo mundo quer tirar sal, o vendedor fica ali, né? Tem que provar muita coisa. E a gente guiar o processo, a gente tocar o terror primeiro, é melhor do que eles tocar o terror na gente, não é? Deixa ele claro. Pois é. Então você pega aqui, quando eu estou desenhando isso, né? Faz de conta, né? Tem desenhista. Só para saber. O que a gente quer fazer no piloto? A gente quer comparar banana com banana, maçã com maçã. O que a gente quer provar é que o nosso selante ele vai deixar a calibração estável por um período longo, mesmo com o evento de fluxo e tal. O que eu sempre gosto de recomendar é fazer o seguinte: pega dois equipamentos iguais, que fazem a mesma rota, que carregam o mesmo peso, que está com condições semelhantes do pneu. Para quê? Para não ter um lado o cara falar assim: eu esqueci essa carrega, essa roda, metade do mês ela está na mesa. Não serve para nada essa coisa. Eu não vou dar isso embora. A gente tem que cercar tudo o que for exceção. Né? Aí eu sugiro pegar um eixo, sabe? Você pega qualquer eixo. Você faz, se quiser um, você faz no outro. Você pega um eixo aqui. Aqui você vai pegar 4 pneus aqui, 4 lá, por quê? 4, por quê? O que pode acontecer? Um pneu pode rasgar, pode estourar, vai sobrar algum pneu vivo para contar a história. Isso é tudo combinado nesses termos com o frotista. Pneu, todo mundo sabe que tem número de fogo, tem identificador único do pneu. O pneu é forjado igual faz com boi, para poder sair ali o número do pneu. Eu estou saindo dessa filmagem quando eu venho com o lado de cá, tá olhando aí no vídeo. Tá. Ah, beleza. Pegando até não. Então, o pneu com seu identificador único, a gente vai pegar os 8 pneus envolvidos. Esse daqui com selante. Esse daqui sem selante. Nós vamos calibrar os pneus com a mesma calibração anotada no relatório, assina aqui, os responsáveis. Tudo certinho aqui. Entrou com selante.
Eu, de propósito, eu só faço, gosto de fazer pneu, só se o cara me secar do jeito que eu consigo sair. Eu provocativamente, ou eu peço para furar os pneus, você vai pagar no pneu, tá? Ou eu falo, traz assim, para mim, pneu que já tenha furo, né, que já tenha parafuso nele. Nós vamos filmar aqui, retirando os parafusos, montando a semana, fazendo a parada acontecer. O vídeo da Saito é desse jeitinho. 6, 7 minutos de vídeo. Arrancamos, calibramos. Então nós vamos fazer o quê? Você vai fazer 3 leituras. Primeiro dia, metade do mês, final do mês. 20º dia. Quanto de pressão? Um e o outro. Quanto de pressão? Lá. Os 3. Definir uma linha de corte. Cara, quanto que é, se porventura estiver baixando pressão, quanto que é o número do fracasso? Aí, digamos, esse pneu de 120 de pressão, cara, o número é dele, tá? Já, se baixar de 100, se baixar de 105, o número é dele. Quanto vai dar o número? Se baixar de 100 e alguma coisa, 111, 110, o número que ele der, fracassou. Aí já era, você perdeu. Calibrar o pneu para poder deixar ele rodar vazio. Então tá, isso serve para o outro também. A linha com a equipe, para ninguém mexer nessa linha aqui. Para ninguém fazer revisão nessa linha aqui. Senão contamina. E o cara tá assim, ó, querendo que dá certo. Ele reúne a equipe dele, formaliza isso, marca, identifica, se precisar botar uma tinta amarela numa roda, não sei o quê. São só 30 dias que o cara vai, ele quer olhar para aquilo dele. Tudo que ele quer que seja verdade. No final do período, nós vamos ter esses pneus com selante com a pressão dentro do ideal e acima, e muitas vezes sem perder nada. E nós vamos ter esse daqui baixando. Isso daqui é um gráfico de desempenho. Calibração no tempo. Com selante e sem selante. Eu fiquei maravilhado, mas a notícia não chegava no diretor para assinar o cheque do mesmo jeito que ela estava aqui. Aí a gente começou a fazer esses vídeos para que o cara, na hora que a gente mandasse a proposta, e fosse o link do vídeo, né? Manda em PDF, dá para clicar, vai para o vídeo. Olha só, o vídeo está aqui. Tudo que foi feito. Os caras, quando chegou esse vídeo lá, o Roberto, que é o dono, isso foi feito por aqui? Você não viu os olhos, não? Como é que a gente não sabia resolver isso antes? Cara, foi engraçado, sexta-feira passada, o comprador me ligou, o Giliard. Cara, não sei você, o que foi? Cara, esqueceram de controlar o estoque, tem 600 no mundo, e já tem nego lá na oficina tomando multa já porque deixou acabar. E isso, o seu selante resolveu nosso pneu de furo aqui e mais, os eventos de explosão, as perdas. Então aqui é regra, não pode não ter no estoque. Aí os caras, se não tiver atendendo, tomando bronca. Cara, que dia você conseguiu entregar? Não, terça-feira eu entendo. Não, você consegue mesmo? Terça-feira eu vou entregar para ele. Foi gostoso de ver uma reação dessa de um comprador. Porque os caras compram com a gente, eles podiam comprar selantes em meia boca do mercado, enquanto a gente vende um balde a 1.870, os caras às vezes se metem a vez de vender um balde a R$500, R$600, R$800, mas não resolve. O que adianta ser barato? E os caras da Saito, todo mundo quer vender para os caras. Tem 2 anos que a gente está vendendo lá, já quase 2 anos. E a gente vai fazer um trabalho organizado desse, vira aqueles. O que eu vou fazer agora nos próximos dias? Liguei para o Edmar conhece todo mundo. Edmar, aí eu fiz no carro dele, fiz no Mercedes do Roberto, eu mesmo fui lá e apliquei, não cobrei nada. Falei o seguinte, você quer, na Saito você é proibido de ganhar dinheiro? Não. Então tá, Saito já é cliente, então não tem conflito de interesse aí. Todo mundo do mercado de ônibus te conhece e te respeita. Topa fazer uma coisa comigo? Eu quero gravar um depoimento seu. E nós vamos bater na porta, e nós vamos pedir para te ligar, e nós vamos falar em seu nome, no caso sair tudo. E nós vamos começar a fechar vendas por conta disso. E eu te comissiono. E toda hora, vem cá que a gente grava esse vídeo. Cara, é muito legal ter esse tipo de approach. Então, se a gente começa a trabalhar o selante numa ótica certa, eu estou dizendo, do jeito que eu falo é provocativo, mas não no sentido de ninguém, de empresa nenhuma, de colega nenhum. Mas eu olhei para o Cauê e falei, cara, a vida inteira, se tem uma oração que eu faço, é Deus, não me deixa andar com a minha linha de radar muito resumida, assim, sabe? Tem um monte de coisa na nossa vida, em todas as áreas,
que estão acontecendo às vezes muito perto da gente e a gente só está hiper focado, sabe? Focado é importante, mas quando você está hiper focado, você começa a não ver coisas boas para você que está acontecendo. Então vocês falam com todo mundo que tem pneu. É importante falar um pouco mais. É importante provocar. Jean, eu vou precisar da sua ajuda. O cara falou que quer ver tudo isso. O Cauê já está sendo informado. Eu vou junto. O Lobato, que é o Linga do Baralho, sabe tudo, está aí também no Belo Horizonte. Eu não estando aqui, vai ter gente em apoio, ok? Porque eu tenho certeza, isso entrando na veia, começando a provocar, não é uma coisa que só esse treinamento vai dar. Está filmado? Tá. A gente edita isso, coloca à disposição. E eu sei que vão ter muitas indas e vindas nesses próximos meses para pegar o time disso e para afinar essa conversa com o cliente ser sensibilizado da forma certa. Porque se tem uma coisa que a gente preza de verdade, é por uma relação de compra-venda com o nosso cliente de muita verdade no vídeo. Por isso, cara, eu vivo procurando, eu torço para que apareça, mas não tem nenhum concorrente nosso, das Américas à Ásia, que tem cases igual ao nosso, um canal do YouTube organizado daquele tipo. Não tem. Se nego faz, se faz até melhor, ele está escondendo. Mas eu acho que não faz. Porque sempre os meus videozinhos, batidinho, prego, alguma coisa, e ninguém defendendo frota, defendendo um trabalho organizado, não tem. Então, eu ouso dizer, quem já leu aquele livro, Estratégia do Oceano Azul, eu conheci esse livro após a graduação. Conheci esse livro? Não, qual que é? A Estratégia do Oceano Azul. É um livro muito top, já leu? É um livro muito top e é um livro que fala sobre você criar o seu Oceano Azul. Porque está todo mundo, o hiperfoco te faz trabalhar muito próximo do excesso de concorrente. E você briga com aquilo o tempo inteiro, com o tubarão o tempo inteiro. Mas quando você aumenta o seu campo de visão e cria, quem os concorrentes são ninguém tem o cara por quê? Não, é o produtor, nunca me fala. Provavelmente você já escutou isso, né? Mas funciona mesmo? Você desperta aquele negócio que o cara, às vezes, ele vai querer tomar a decisão de compra porque ninguém ofertou aquilo para ele. Não, a nossa já é esse preço, já está contemplado no Celante de jogo. É muito melhor a nossa cama que o nosso Celante. Poxa, você acabou de criar um oceano azul. Está todo mundo fazendo de um jeito e está fazendo de outro. É isso que a gente tem que tentar. E criar para nós, né? Pessoal, perguntas aí? Só uma pergunta. Exemplo, né? Você pega um carro utilidade aí, coloca o selante. Aí na outra semana o cara fala assim: não, velho, eu vou vender o carro, mas eu queria tirar o selante e colocar no carro que eu vou comprar. Ele pode fazer isso? A minha sugestão é que ele não faça. O selante, ele tem uma movimentação, né? Ele tem uma saturação. Será outra semana, a gente não sabe, mas a gente não deve nem estimular isso. Porque é uma economia porca, selante é um assunto muito barato que ele deve. Só se tem uma mulher, então. Não, tudo bem, mas às vezes a gente vai ouvir isso, né? Investimento é muito pequeno. O trabalho que o Brasil vai fazer isso Para tirar e colocar. E ao longo da vida do pneu, achei que poderia surgir a pergunta por esse viés. Às vezes o cara, um pneu que rodou 100 mil quilômetros, eu posso tirar? No final eu falei, peraí, você pagou R$80 para tratar um pneu 295. Rodou 100 mil quilômetros, fez tudo isso de fator de proteção, botou muito dinheiro no seu bolso. Sério mesmo que você vai querer pegar um selante saturado e jogar no outro pneu fazer esse tipo de economia? Tem que pensar nisso, não. Pelo amor de Deus. Gente, pode fazer. A gente fala muito dos. E acontece, tá? As coisas de verdade. Por incrível que pareça. A gente fala muito dos pós, né? Tem algum volta, tem uma. Esse selante, né? Traz um. Tem, dois. O vendedor, quando vende errado a especificação, e o instalador, quando manca e não faz a instalação de forma certa, não coloca as quantidades adequadas na rua. São os dois contras que eu encontrei até hoje, são sérios, e são muito sérios. Porque, por exemplo, nessa história de colocar representante, cara, coisas do arco da velha que eu escutei. Representante dativo dentro de frota, tá falando que tá chegando no preço, pá! Atirar do cara, dentro de frota do cara, o bicho convidou uma turma, esse cara é maluco. O cara, o instalador, o cara, porque assim, por exemplo, a gente vai fazer uma entrega técnica no pneu. O cara vai fazer uma entrega técnica, você vende com um frotista bacana, você vai lá, gasta uma hora com o cara lá e ensina o cara a aplicar. E é ele que faz isso, não é você, vendedor de cenário, que vai fazer isso. O cara recebe a entrega técnica e ele faz.
Entrega técnica é super simples de fazer. Aí você, nesse processo todo do trabalho, uma das coisas que são mais importantes de fazer é ficar do gestor de pneus, do borracheiro. Quando você chega no borracheiro, no chão de fábrica mesmo, lá perto do borracheiro, o cara acha que você está ali e vai roubar o espaço dele. Aí eu pergunto para ele, Sérgio, fala comigo, todas as atividades que você faz no borracheiro, troca pneu, eu tiro para reforma, eu boto o pneu novo, eu faço rodízio. Ele vai falando, eu faço reparos. Isso daí tudo, se o pneu ficar quietinho na posição dele ali, você não tem que ficar dando braçada lá, isso não é legal para você. Demais, olha. Aí eu só faço as trocas, não sei o que, boto o novo, e conserva muito certo. Por exemplo, essa parte que dá muita dor de cabeça para você, a gente vai resolver. Vai minimizar o trabalho braçal que você faz. Então é muito importante que essas máquinas sejam respeitadas, porque, olha, nós fizemos um piloto aqui, né? O piloto foi aprovado pela diretoria, pelo gestor, né? Então não pode ser pelo borracheiro, porque agora daqui para frente vai dar tudo errado. Aí. Não pode contar com a gente aí, então a gente também quer o benefício disso, que é menos esse trabalho. De todos os outros que eu faço, esse daqui diminui para mim, vai ser bom para mim. Pronto. É importante ter esse tipo de conversa, a gente não quer inimizade com ninguém. Então o ponto fraco é esse. Do ponto de vista de agressão ao pneu, aumento de danos em pneu, zero, não tem nada desse tipo. Pelo contrário, tem mais umas 2 horas que eu falaria aqui, se vocês fossem ainda mais maturados em pneu, que o Lobato sabe o inferno que é, os acidentes, as coisas graves que acontecem com o pneu, que o Silante está prevenindo. E que a gente vai estar trabalhando. Poderiam ter várias outras perguntas, né? Eu vou mandar uma lista para você, me cobra sobre isso. Uma lista deve ter umas 40 perguntas e respostas, que vai ser legal uma vez do trabalho de você. Pessoal, então a gente finaliza aqui esse treinamento. Vocês podem estar consultando esse vídeo sempre que precisarem, tá bom? Um abraço. Here we go. 1, 2, 3.